que me falta força e energia para conquistar? Primeira coisa, você não tem senso de propósito. Você não sabe quem você é, para quem você nasceu, o que você quer da sua vida e para quem você quer. Isso daqui a pouco nós vamos entrar isso aqui um pouco mais profundo e vai ser um pouco dolorido para alguns. Mas vamos começar... Vai com calma, vai com calma. Vamos começar devagar. Algumas coisas sugam energia. Algumas coisas roubam aquela disposição. Às vezes você até chega e fala assim, trabalho no final de semana, você faz um projeto incrível, ou final de ano, que sempre são datas muito específicas, né, que a gente trabalha com isso, e faz ali, dedica. Chega na segunda-feira, acontece um problema, você chega perto de um vampiro de energia, chega perto de alguém que joga um balde de água fria, acusa o seu passado. Ah, detalhe! Se você está cercado de pessoas que falam constantemente do seu passado, essas pessoas não podem estar no seu futuro. Isso é muito importante. Se essa pessoa fala o tempo todo do seu passado, ela não pode estar no seu futuro porque ela não consegue olhar. Isso prova que ela não está enxergando o que você enxerga. Então Perfeito. nunca vai enxergar o seu futuro. Enxerga só o seu passado. Legal isso. Eu não podia continuar sem antes interromper. Mais um. A gente já tá com mais um livro para ser lançado também, além do passo a passo pro propósito. A gente... É dons, é propósito. Quando você descobre o seu propósito, nada mais te para. Tem um que vai ser best-seller, que vai ser lançado logo, o Vendedor de Erros. Esse vai ser bom. Esse é legal. Esse é o seu Vendedor de Erros. Esse vai ser muito bom. Mas vamos lá, né? Vamos voltar na falta de energia. Mas o que então, tá, simplificando, mas o que tem roubado tanta energia? Porque a gente, igual você falou, chega a pessoa segunda-feira, vai trabalhar, muitas vezes ela vai até empolgada, mas chega lá, já rouba aquela energia, até ela reestabilizar de novo, é quarta, quinta-feira, já perdeu a semana e ficou improdutivo. Mas o que rouba essa energia e o que pode ser feito para criar uma barreira para isso? Então, vamos enumerar para a gente não se perder. Primeiro, ela tem que descartar se não é uma disfunção hormonal. Isso também é muito complicado. Então, descartou isso. Segundo, ver se não está faltando nutrientes. Às vezes a pessoa está se alimentando muito mal. Daí você me pergunta, Karine, mas o que seriam esses nutrientes? Eu, como fiz faculdade de nutrição, posso orientar um pouquinho sobre isso daqui. Depois a gente pode até abrir um pouco mais sobre isso, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar. Mas... comer o necessário, quantidade necessária para o seu dia, procurar comer o mais saudável. Todo mundo sabe o que é uma alimentação saudável. Então, procurar comer banana, beber água, fazer coisas que trazem mais saúde, mais disposição. Comer salada, arroz, feijão, enfim, alimentos comuns. Não é comer peixe todos os dias, mas de vez em quando nada mal. Então, assim, coisas do dia a dia. Até, com certeza, alguém vai alegar, mas a alimentação saudável é cara. Então, não é caro se considerar que você pode beber muito líquido, comer banana. Olha aqui, você pega um limão rosa, que dá no quintal de qualquer lugar. Até terra seca dá limão rosa. Rico em vitamina C, antioxidante, aumenta a imunidade. Ora pronobis é praga. Qualquer lugar que você planta, ele cresce e dá até em vaso. Bate um suco, limão, bota... Ora pronobis, qual é a desculpa para não ter uma alimentação? Essa pessoa que fala assim, então a especialidade dela é sempre achar desculpa para alguma coisa. E quem é bom em desculpa, é bom em mais nada. Exatamente. E estresse excessivo é um grande problema também, que rouba muita energia das pessoas e faz com que elas desacreditem delas. E o estresse, o que causa o estresse? Você pode estar me perguntando. O estresse é causado pela falta de propósito. Ontem eu falo com muita dor no coração. O Edelto hoje, quando a gente estava vindo para a nossa plataforma, o Edelto me perguntou... Karine, perguntou não, ele comentou comigo que um menino de 20 e poucos anos se suicidou na nossa cidade aqui. Isso é muito dolorido. Para mim, que sei o quanto é importante você ter um senso de propósito definido para você continuar a vida, o quanto é roubado das pessoas sua identidade, quem elas são, por palavras, por costumes. Isso me traz uma certa dor muito grande no meu coração. Eu sei o que os manipuladores eles têm feito com uma geração.
É uma geração que quanto mais alienada, melhor. Eu não sei se eu já comentei isso no vídeo passado. Você vai poder me falar e me cortar, se caso eu já falei. Mas o quanto o pessoal na África gosta de deixar o povo alienado. Não falou. Não falamos, né? A África, muitos investidores queriam investir em desbloqueios, investir em cursos profissionalizantes, mas esse tipo de treinamento, esse tipo de curso é de certa forma barrado, porque eles querem os grandes milionários, os donos das minas de diamante, donos do petróleo, não querem que aqueles escravos deixem de ser escravos. E assim é, você pode observar de uma forma ou de outra, pessoas que te cercam, que dominam a sua vida financeira ou sua vida emocional, eles não querem que você se liberte disso. Eles querem te manter o tempo todo. Ela quer te impedir de pensar, porque pensando você começa a desenhar ao seu redor e ver o que é bom, o que é ruim. Isso. Porque quando você pensa, você questiona. E se você está questionando, você pode mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a história de toda uma nação. Legal. Opa! Vamos começar a pensar. Até paramos aqui, falamos que hoje seria um pouco mais sério, um pouco mais profundo. E pessoas, às vezes, que foram muito oprimidas, hoje são opressores. Já viu aquelas pessoas que sempre tiveram uma disfunção familiar? E essa disfunção familiar causa algumas coisas. Eu vou deixar mais pra frente, senão a gente vai aprofundar muito aqui. Eu acho que vamos voltar pro início do cronograma, que senão a gente não vai, vai ficar meio confuso. Mas a gente pode falar muito sobre disfunção familiar aqui e o que ela causa. Mas o estresse, ele é muito sério para bloquear uma pessoa. E a pessoa, quando ela não sabe festejar uma conquista, a pessoa, quando ela não consegue ver o futuro dela, ela não consegue trabalhar com planejamento, essa pessoa ela vai viver em constante estresse, porque ela não tem domínio, ela não consegue enxergar o que está debaixo dos olhos dela. Mas está envolvido o estresse da pessoa. Por que ela estressa tanto? É o meio que ela vive, o ambiente que ela vive, o que ela assiste, o que ela ouve? Ajuda a estimular o estresse da pessoa? Ou já é automático, a pessoa já nasce com aquele sementinho, um chipzinho do estresse? Não, temperamento é uma coisa. Estresse tem muito a ver com o que você convive. Existem pessoas que são mais enérgicas, mas energia não tem nada a ver com estresse. No entanto, que você chega perto de uma pessoa estressada, você sente um ambiente pesado, carregado, aquela pessoa parece que ela já chega roubando a energia de quem está bem. Se você não tiver blindado, não souber, mesmo se é uma pessoa que tem inteligência emocional, você se deixa levar por aquele estresse. Você a pessoa acaba sendo um vampiro das suas energias. Então, tem muito a ver e a pessoa acaba se alimentando. Você vê, pessoa que assiste muito jornal, pessoa que só vê desgraça, você chega perto daquela pessoa tá o tempo todo falando: não vai para São Paulo, não vai para o Rio, vai ser assaltado. Ou então, nossa, o coronavírus está matando demais, pessoas estão morrendo, e você chega perto de outras pessoas. É o terrorismo. Quantas vezes a gente estava em São Paulo, ligava algumas pessoas pra gente toda apavorada, assustada. Tá dando enchente aí, tá caindo prédio, tá acontecendo isso, e a gente lá, maior solzão, maior tranquilidade. E a pessoa toda estressada. Porque ela só recebe informação. Se a gente não sabe captar aquela informação também, a gente transforma em alguma energia ruim. Muito. Por Porque isso a gente é receptor. Porque muitas vezes a gente é a média das pessoas que a gente vive ao redor. E se a gente não souber captar isso, a gente vai transformar em energia ruim pra gente. E muitas das vezes o que mais rouba energia é isso. Você está cercado de pessoas que não deveria estar. E não agora entrando numa discussão teológica ou bíblica, porque Jesus amou aquelas pessoas que precisavam. Agora, se você realmente tem um propósito muito bem definido e aquelas pessoas estão te roubando você de ser quem você é, você tem que selecionar mais. Você pode visitar, você deve amar. Mas não são essas pessoas que você tem que escutar. Hoje em dia é muito simples você escolher na internet pessoas que você quer ouvir e deixar de ouvir outras. Algumas mídias são para relacionamento. Eu, por exemplo, o WhatsApp é o que eu uso com a família.
O meu Instagram é para estudo. E o Facebook é para relacionar com os amigos. Ou o WhatsApp também para marcar reuniões, mas é porque é uma mídia muito rápida. Mas as pessoas elas têm que começar a definir aquilo que é realmente alimento para ela e que vai levar ela para um outro nível. Porque senão ela vai ficar virando em ciclos. Porque a vida é um círculo, só que ela tem que ser um círculo em espiral. Você vai voltar... Dá volta, mas é crescente. Exatamente isso. Não é igual uma roda gigante. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. É uma espiral que você vai dando volta e crescendo. E só que enquanto você ainda não definiu o seu propósito, a sua vida ainda vai ser uma roda gigante que você está em constante busca. Porque sempre o foco principal sempre cai no propósito. Se não tiver com o propósito definido, alinhado... É a nossa especialidade, é para isso. Eu busquei a minha vida toda entender o meu propósito. Tudo que eu fiz de estudo, tudo que nós fizemos de investimento foi buscando o propósito. E sempre a falta, a desculpa que a pessoa coloca por não conseguir definir o propósito é sempre falta de dinheiro. Não é. O dinheiro, eu até estava numa live agora há pouco, com uma querida amiga, e eu falei para ela que dando mentoria para um diretor para uma família, onde o marido era diretor de uma multinacional, a esposa diretora de uma escola, juntos tinham um salário de 40 e poucos mil reais, mais os benefícios de cargo, e essa esposa tentou suicidar. Não é o quanto tem de dinheiro, e sim o quanto de direcionamento, o quanto centro de propósito ainda não está definido. O problema não é o dinheiro. Agora sim, se a gente for voltar agora a falar sobre transbordo, você pode estar bloqueando a sua família de viver tudo aquilo que realmente deveria viver. Estar disfuncional também. Esse tema é um tema que dá muita conversa. A gente poderia ficar horas aqui gravando. Porque ao mesmo tempo, então, que não depende do dinheiro, muitas vezes também a pessoa quer executar aquele propósito, faz um voto de pobreza, muitas vezes por religião, e se é que com um recurso financeiro ela potencializar muito mais aquele propósito dela. Muito. Eu tenho uma frase que diz assim: você conhece a pessoa dando poder e dinheiro. Existem pessoas com senso de propósito tão bem definido que elas podem se transformar em bilionários. Que elas vão mudar a vida de tantas pessoas, vão mudar a geração, vão impactar a terra, vão ser generais de guerra. Enquanto outras pessoas, um cargo que sobe, R$200 que sobe no salário, aquela pessoa já se corrompe. Então, mas o que é isso? É a pessoa não saber quem ela é. Ela se deixa levar pelo meio que ela vive, por aquilo que ela quer mostrar para as pessoas e não para ela mesma. Ela tá disfuncional com ela, com Deus, com o universo, e isso rouba dela a essência do que ela realmente nasceu para ser e fazer. Legal. Agora fala um pouquinho mais sobre a falta do dinheiro, como desculpa para não identificar seu propósito. Porque as pessoas sempre falam assim, é muito difícil começar do zero. Do zero realmente é difícil, porque quando a pessoa está no zero é porque ela morreu. Está enterrada num caixão já. Porque se ela está viva e respirando, é só pôr o dedo assim, ó. Tá respirando, tá no 1, então não tá no zero mais. Então já é um bom começo. E se essa pessoa teve experiências negativas, ela não tá nem no 1 mais. Às vezes ela está no 10, no 20. Às vezes ela está no 90, ela não sabe. Porque ela se culpa tanto das coisas erradas que ela fez, que ela não sabe que ela está com 90, que se agora ela fizer um pouquinho de força, ela chega no 100 de produtividade, no 100 de conquista. É muito interessante. Mas o meio que ela vive que faz ela pensar assim, porque se ela vive no meio que a pessoa só acusa o passado dela, acusa os erros dela, ela fica bitolada. Mas durante muito tempo a gente aqui... Sim. Nós falamos, nós somos o fruto, a resposta disso. Enquanto nós estávamos convivendo com pessoas que queriam mostrar ser super-heróis, trazia uma certa culpa, um ranço, e foi aí que nós começamos a querer buscar entender. Aí que entra, a gente está muito sensível à voz de Deus, porque Deus estava nos empurrando para o nosso propósito. Quando Elias, o profeta Elias, ele fugiu, ele ficou num lago. E ali, Deus mandou que os animais o alimentassem. E ali ele tinha comida e tinha bebida. Até o dia que aquele riacho secou e Elias teve que sair dali.
E eu vejo isso também, por isso que a gente precisa estar muito alinhado e muito sensível à voz de Deus também. Porque quando tudo isso começou a acontecer, as pessoas nos acusarem, a gente está cercado de pessoas que nos oprimia pelos nossos erros, era o próprio Deus nos empurrando para levar em direção ao nosso propósito. E caminhando mais do que isso, de repente a gente depara dando consultoria para grandes empresas multinacionais, eu fazendo livro para grandes famosos, coaches que estavam mudando a vida do país, e a gente começa a ouvir os depoimentos dessas pessoas completamente diferente do que os depoimentos que a gente ouvia naquele ciclo de convivência, quando ainda éramos pequenos e bebês no nosso autoconhecimento. A gente se deixava ser influenciado por pessoas que nunca tinham realizado, nunca tinham conquistado. E quando a gente deparou com os grandes milionários de verdade, essas pessoas mostraram pra gente o quanto elas erraram, o quanto elas quebraram, o quanto elas faliram, o quanto de problema elas tinham. É muito diferente, por isso é tão importante estar cercado de pessoas que devem fazer parte do seu futuro e não, do passado já foi, passado não volta. Essas pessoas devem ser amadas, reconhecidas, a gratidão tem que estar dentro do nosso coração, porque até coisas ruins que acontecem são para nos levar em direção ao nosso propósito, são coisas que vão nos fortalecendo, que depois, aquilo, eu já falei isso no vídeo anterior, aquilo que é pedra de tropeço para você, com certeza vai ser as pedras que você vai usar para construir a escada em direção ao seu destino, ao seu propósito. E porque o errado não é errar, o errado é você errar e ficar preso naquela prisão do erro. Porque a partir do momento que você entende, ou você acerta, ou você aprende, você não erra mais. Aquele erro virou aprendizado, virou conhecimento. E as pessoas erram e ficam presas naquela gaiola do erro, ficam o tempo todo batendo, errei. É a culpa. A culpa. Tem um livro que chama Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é muito interessante porque ele fala da manipulação. Ele fala de uma forma lúdica, que ele até o autor diz assim, eu não sei, você não precisa saber se é um fruto da minha imaginação ou se é real, se eu tive ou não essa conversa com o inimigo. O que vale a pena é o que você vai aprender a partir de agora. E o que ele quer são pessoas escravas da culpa, ele entra bem por essa postura, culpa, alienação. Agora, quando você tem uma energia boa, quando você está focado, quando você sabe quem você é, você pode recuperar 10 anos em um. E fica fácil. Fica fácil. E a gente, a experiência própria, a gente conta isso com muita alegria. É muito fácil mudar a vida, mas as pessoas ainda estão escravas, as pessoas ainda estão vivendo sobre manipulação. E manipulação, às vezes, de pessoas que têm comportamento de amor. É um comportamento, eu não quero que meu filho ou vá progredir numa outra cidade, ou eu não quero que a minha esposa arrume um emprego porque eu tenho ciúmes dela. Mas da onde vem toda essa limitação das pessoas? Limitação do medo, limitação de ciúmes? Vem da escravidão. E é uma corrente. E por que a pessoa aceita ser escrava? Porque ela aprendeu aquilo ali. Se você for analisar, eu vou usar o termo maldição, mas não é uma maldição espiritual, uma coisa religiosa, não. É uma maldição porque é coisa ruim. Igual bênção é coisa boa, maldição é coisa ruim. Se você prestar atenção, seu pai aprendeu com os avós. Aquilo e se transformou comum, virou hábito. Daí você nasceu, você aprendeu com seu pai. E aquilo é comum. Esses dias, eu tava passando na rua. Isso é muito forte, muito triste. O menino só pegou o celular da avó. Eu sei que é avó porque ele gritava, para avó. E essa avó, ela começou a espancar aquele menino na rua. Aquele menino era pequenininho. Aquele menino devia ter uns 6, 7 anos. Só porque aquele menino pegou um celular. E aquele menino foi espancado ali. Depois ele gritou com ela, foi pra cima dela. E uma situação tão horrível. E quantos que a gente não vê? Mães que falam pro neto assim, seu avô é um monstro, porque não deixou pegar uma boneca.
E aquele ciclo vicioso se repete. E a gente vê isso diariamente. E vai construindo o caráter daquela criança e depois se torna um adulto frustrado com medo. Pior, se transforma num adolescente rebelde que não tem respeito à autoridade, porque quando a gente fala de liberdade, é uma liberdade emocional, uma liberdade espiritual. É essa liberdade de poder viver os princípios dosados de forma funcional e não disfuncional. Essa disfuncionalidade dessas famílias tem trazido, tem ocasionado um mundo de riscos, perigos, aumenta a criminalidade, aumenta... Você pode observar, não é sobre política, não é sobre direita ou esquerda, não é sobre nada disso, é sobre seres humanos. E as pessoas usam isso para brigas pessoais, mas esquecem do amor pelas vidas, de amar aquelas pessoas, independente de partidos políticos, de quem realmente são. Daí fala assim, nossa, se a pessoa é justificada pela ausência familiar, você tá querendo colocar pano quente ou você tá passando a mão na cabeça? Mas até quando essa maldição não vai ser quebrada? Até quando esse comportamento, esse ciclo vicioso tem feito os adolescentes irem para as drogas, jovens se suicidarem, porque estão de famílias disfuncional? A gente tinha que passar a olhar para o ser humano como um todo, ter mais inteligência emocional. E não simplesmente naquele momento é legal falar aquilo. Então todo esse desvio de caráter da pessoa se tornar um adolescente rebelde ou até um adulto que não consegue afinar seu propósito, então não tem nada a ver com dinheiro. Tem mais a ver com a criação, com o meio que ele veio, com a cultura familiar que ele adquiriu. A pessoa não sente amada. A pessoa não, eu sempre falo isso, que as pessoas se sintam amadas, protegidas e guardadas. É um pilar, é um tripé. Se a pessoa se sente amada, protegida e cuidada, aquela pessoa ela tem amor próprio. Ela consegue compartilhar. Não que justifique, não quero falar isso que justifique. Esse podcast não sei nem se vai dar pra gente cortar pra compartilhar, porque tá tudo muito ligado uma coisa na outra. Mas que nada justifica uma pessoa não amar outra ou matar outra ou agredir a outra. Mas se aquela pessoa foi tão abusada, se aquela pessoa foi tão desrespeitada, o que aquela pessoa tem para oferecer? Aquela pessoa é o que ela aparenta. Eu tenho casos de pessoas que eu dei mentoria, de menina linda, uma princesa, lindíssima, que ela passou a valer só o que ela era fisicamente. Essa menina hoje tá com depressão, tá sendo cuidada. Nós estamos tentando reverter esse quadro. Por quê? Porque ela sente que ela não tem valor. Ela tem que ser alguma coisa. Perdeu a identidade dela. Ela tem que ser alguma coisa para ela ter valor. Porque ela era muito linda, muito princesa. Daí Porque se a pessoa não define essa identidade dela, ela não define seu propósito. Enquanto a pessoa não souber quem ela é. Porque tudo tá... Voltamos ao jogo de malabarismo de novo. Tudo tá muito entrelaçado. Não tem como separar. Tudo tá junto e as pessoas insistem em separar. Por isso uma multidão de pessoas frustradas. Frustradas com o seu trabalho, frustradas com a família. Por isso que as pessoas querem trocar de marido, de mulher. Por isso que querem trocar de emprego, montar ramos diferentes de empresa. Eu falo porque eu fui assim. Achava que era aquilo que ia preencher o meu vazio. Daí várias pessoas me perguntaram, mas você não deu certo. Eu falei, não, eu não quis dar certo. Porque não existe a opção de não dar certo. As pessoas, daí volta de novo aqui a pergunta, por que falta energia e força para conquistar? Porque tudo isso tem a ver. É exatamente isso. A pessoa ser roubada daquilo que ela nasceu para ser. Daí ela desiste. Outras pessoas até insistem,
Mas alguma coisa vai ser disfuncional, ou seja na família, ou seja em outras coisas. Falando pra vocês que tá friozinho aqui já? Toma água quente. Chimarrão. Então, agora a pessoa identificou que tem todos esses traumas emocional, tem todas essas bagunças que vira essa vida. Mas como que ela consegue agora, então, dar uma limpa nisso para poder definir seu propósito? Que ela tá perdida no propósito, ela muitas vezes acha que é dinheiro, mas muitas vezes não é dinheiro, muitas vezes é emocional. Como que ela faz para alinhar isso, para definir o seu propósito? Para definir o seu propósito, ela define a sua identidade e se torna uma pessoa plena, feliz. Essa pessoa precisa, primeiramente, reconhecer que ela precisa de ajuda. Ou reconhecer as suas falhas. Reconhecer a base da primeira transformação, a base da primeira passo em rumo ao seu propósito é reconhecer. Reconhecer quem você é, o estado que você está, reconhecer o ambiente que você vive, as suas falhas, os seus erros, os seus acertos. E a pessoa reconhecendo, ela já fura a primeira camada do cérebro, que ela começa a visualizar o segundo passo. Por isso que é um passo a passo para o propósito. Primeiro ela reconhece. A partir do momento que ela reconheceu, é como se saísse umas vendas dos olhos. Ela vai começar a enxergar o próximo passo. E o mais complicado disso tudo é que vai... com a vida, com o que ela sofre de influência, TV, novela, amizades, família, abusos, ela vai recebendo camadas que vão deixando ela cada vez mais dura e mais distante da essência dela que ela nasceu para ser. Que daí não adianta ela simplesmente querer falar, eu vou fazer isso, eu vou relacionar isso, se ela não eliminar isso tudo que roubou a essência dela. É muito incrível as ferramentas que o Criador colocou dentro da gente e capacitou os homens para um ajudar o outro, para que haja mesmo um progresso, para que haja um discernimento, um crescimento, uma evolução. O Criador pensou nisso tudo, por isso que nós não nascemos para ser seres individuais, nós nascemos para viver em comunidade, porque é em comunidade que a gente se alinha, se ajusta. Daí você me pergunta, Karine, você não acabou de falar que a gente tem que afastar de pessoas que fazem mal? Sim, mas existem situações que você vai pegar no outro, peças do Lego daquela pessoa. Você vai se complementar como seres humanos, vai aprender, vai evoluir. Por isso é tão importante você selecionar as pessoas que você convive. Por isso é tão importante e você como resultado da média das pessoas que você convive. Presta atenção, você não gosta de fofoca, mas você passou a conviver só com pessoas fofoqueiras, uma hora ou outra você se torna uma pessoa fofoqueira. E você passa até passar, olha aqui. Passa a passar. Igual subir pra cima. Igual subir pra cima, isso aí. Passa até passar mal daquela situação, passa a achar que tá ruim, tá disfuncional, mas passa a viver daquela mesma forma que aquelas pessoas que você convive vivem. É muito doido. E eu falo que a alegria que a gente tem, a alegria minha pessoal, a sua também, que a gente tá junto há muito tempo, eu te conheço, de poder compartilhar isso com as pessoas, de poder alinhar, pegar nossas experiências, nossos acertos, nossos erros e compartilhar para as pessoas que muitas vezes estão frustradas ou muitas vezes querendo até tirar a própria vida, porque não consegue se enxergar, vive num ambiente fechado, que a pessoa quer até dormir o dia inteiro porque não tem energia para nada, não tem ambição para nada, e sempre justificando a culpa em alguém ou justificando a culpa porque eu não faço isso porque eu não tenho recurso. É a desculpa. Desculpa. É a desculpa. Bom, mas uma vez vamos falar, quem é bom em desculpa é bom em mais nada. Aí você pega agora um auxílio emergencial que o governo criou, que eu achei muito bom esse auxílio emergencial para ajudar as pessoas. Dessa pessoa pega esse dinheiro, muitas vezes vai comprar um celular novo, vai sair para comer sanduíche, e em vez de pegar esse dinheiro, investir em algo que vai fazer mudar essa mentalidade dela, porque tem muito treinamento bom na internet. Você vai pagar R$30, R$300 e que vai mudar a sua mente. Você vai conseguir enxergar um mundo diferente. Não é comprar coisa, é comprar conteúdo que vai mudar a sua mente. É ser pra ter. Ser pra ter. As pessoas estão querendo ter coisas sem antes ser. Ser pra ter. A pessoa precisa entender que para ela chegar no estado de poder ter, ela tem que ser.
Porque senão acaba caindo naquele caso que eu falei de um casal que eu dava mentoria, que eles tinham dinheiro, mas não eram. Não eram. Daí não conseguia desfrutar, não conseguia transbordar, existia um vazio a ponto de querer se matar. Daí tem um dinheiro muito bom garantido de uma empresa, que ele é funcionário, daí tem casa de praia, tem viagens, mas não supra aquele vazio. E nada preenche o vazio. Acabou. No sul eles falam que a gente tem que tomar o chimarrão até a bomba roncar, né? Agora ela roncou. Não, é mentira. E tem que tomar um só. Não pode ficar fazendo igual eu tô fazendo aqui, não. Que eu pego um pouquinho, o Edelto pega um pouquinho. Não, tem que tomar tudo até acabar. Mas é por causa do frio, esse chazinho é tão gostoso. É bom, gostoso. Tinha um melhorzinho que era de abacaxi. Chimarrão de abacaxi. Não. A gente que é de mentira, que toma aqui de mentira. Meio Nutella, assim, aquele gaúcho raiz mesmo, aquele mate amargo. Então, amor, então voltando agora ao nosso assunto. Então, o seu problema não, então, da pessoa que está perdida não é dinheiro, muito menos a falta do dinheiro. É o que a gente já falou. Seria talvez o dinheiro menos importante, porque a pessoa, quando ela começa a descobrir ela sem dinheiro, ela cria ferramentas e recursos que ela consegue chegar num nível muito mais alto. O dinheiro atrapalha. Dependendo do que a pessoa nasceu para ser, o dinheiro atrapalha. E impede ela de descobrir ferramentas, formas de gestão mesmo, que vai levar ela no nível mais alto. Por isso que você vê que pessoas que têm a vida de uma forma mais fácil, quando elas recebem, eles até contam uma história em Dubai, que o pessoal conquista, depois os netos são miseráveis de novo. Porque as pessoas não aprendem a conquistar, não aprendem a ter gestão, não aprendem a administrar. Então, você vê quantas pessoas ganham na Mega Sena, esses jogos da loteria, milhões e depois ficam pobres de novo, rápido. Porque o fato... não foi pra ter. Você tem que ser pra ter. Agora, quando a pessoa vai conquistando, a hora que ela chega no nível de ter, ela já não perde mais. Passo a passo. Tudo é um passo a passo. E tudo faz parte do propósito. Então, a tarefinha do dia, primeiro passo é a pessoa reconhecer. Que ela reconhecendo, ela vai se enxergar. Ela se enxergando, ela consegue filtrar melhor as emoções dela. Que ela vai saber muitas vezes se é emoção, se não é emoção, se é influência do governo, se é influência do capiroto. Se ela precisa de ajuda. Porque existem pessoas que estão num grau tão mais fácil de resolver que sozinha, num vídeo desse, ela consegue se resolver. E queria eu que todas as pessoas com os nossos vídeos e com tantos outros muito bons que tem aí no YouTube, na internet, resolvessem os seus problemas. Queria eu que fosse assim. Inclusive, pode mandar mensagem pra gente, mensagem pra Karine. Tirando dúvidas, que esses podcasts têm sido feitos em cima disso. A gente vai ter uma maior alegria em responder e orientar. E um detalhe que a gente não pode esquecer é que quanto mais você se entrega ao problema, mais o problema toma conta. Um exemplo disso, bem óbvio, lembra bem um dia que você tirou o dia todo para dormir, aquele dia foi o dia seu mais preguiçoso, mais improdutivo. Então, assim, quanto mais você dorme, menos disposição você tem, menos produtivo você é. Então, que você realmente faça coisas que vai aumentar a sua produtividade. Ter uma boa noite de sono, ótimo, isso aumenta a sua produtividade. Fazer atividade física aumenta a produtividade. Beber líquido, se alimentar bem, mas ficar o dia todo dormindo, isso é improdutivo. Você não vê os resultados que você deveria ter. Legal. Tem mais assunto para deixar depois aí, porque se deixar a gente fica 10 horas falando sobre esse tema. Fica. Esse tema, e é um tema que a gente tem muita experiência para falar sobre ele. Porque quantas vezes, amor, a gente deixou de conquistar porque a gente fala, você não tem dinheiro. O bom da gente ter começado com os nossos empreendimentos com 18 anos foi que hoje a gente tem muito para compartilhar, muito para ensinar. E que você não precisa errar como a gente errou. Porque eu tive experiências no começo da vida, porque eu não tinha dinheiro. Quando a gente começou a empresa, eu era infeliz. Daí chegou um momento que eu estava com dinheiro, comprando casa, carro, construindo, e eu continuava infeliz. Daí que a gente foi identificando, tem alguma coisa de errado aí. Daí que eu me reconheci, nossa, eu sou infeliz, o que está acontecendo? Daí que a gente parou para dar uma olhadinha dentro da minha mente, dentro da sua, a gente conseguiu alinhar e entender que muitas vezes é foco nosso, se não tiver alinhado no propósito. Um dos sinais que você está fora do propósito é a tristeza. A tristeza.
E não é uma tristeza de depressão, você não consegue muitas vezes nem identificar essa tristeza. Porque o próprio Jesus diz que a paz de Cristo é o árbitro. Uhum. Então, o que a gente precisa ter definido é essa paz. Mas você realmente sabe o que é paz? As pessoas sabem realmente o que é paz? É estar no meio de uma guerra, estar no meio de uma pandemia e viver uma paz? Sábado eu fui para arrumar o cabelo. Tinha uma cliente também, do meu cabeleireiro. A pessoa tem um alto cargo político, uma pessoa inteligente, diplomada da saúde. Essa pessoa estava com terror. Uma angústia que passava a 7 metros. Napoleão Hill fala isso. E não era dinheiro, não era qualificação, não era nível social. Problema de saúde, porque por sinal, até ela falou pra você que o meio que ela vive só tinha uma pessoa contaminada pelo corona. Suspeita. E ela fazendo aquele terrorismo como se estivesse acabando o mundo. E ela com um terror. É uma paz que só quem vive, quem experimenta, consegue entender. O que é a paz que excede todo entendimento? A próprio nome diz, mas é uma paz que precisa ser experimentada. É uma paz que você não tem problema se o mundo tá... Você tá pisando sobre Não tem problema se você tá andando sobre a fogueira ou se tá tendo uma guerra sobre o seu país. É uma paz que excede qualquer entendimento. É uma paz que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Essa paz que é a paz que começa a alinhar as coisas para te levar em direção ao seu propósito. Que você começa ali a corrigir algumas rotas da sua vida, que às vezes você está passando por perturbação, humilhação, mas é através dessa paz que você consegue chegar no nível máximo do ápice da plenitude. E quando você chega na plenitude, imagina você uma caixa d'água. E quando a gente fala de transbordar, de estar pleno, é exatamente pegar essa caixa d'água e manter aquela água da Copasa, ou sei lá, do SAI, tantos outros nomes, da cachoeira, do rio, aberta ali. E aquela caixa d'água continua em constante frequência sendo alimentada e ela começa a encher até transbordar. Não falta para ela, mas ela começa a compartilhar aquele rio. Isso é transbordar. E o transbordo é transbordar por cima, não vazar água por baixo. Porque quando vaza água por baixo, ela tá furada, ela não consegue transbordar. Daí você vem curando todo aquele defeito da sua vida inferior, tampando aqueles buraquinhos que você vai conseguir realmente transbordar. Por isso é importante pedir ajuda às vezes. Porque daí você vai tampando esses buracos que foram... Que são emoções. Há uma ferida. E acontece. A vida é essa. E o mais gostoso da vida não é você ter uma vida perfeita. O gostoso da vida é você superar os obstáculos. É trabalhar e correr mesmo em direção ao alvo, ao propósito. Isso é o gostoso da vida. E olhar para trás e falar... Poxa, eu evoluí, eu cresci, eu não sou a mesma pessoa, eu tinha tantos problemas e não tenho mais. Tinha tantas dificuldades e não tenho mais. Por que nós gostamos tanto de ouvir depoimentos? Porque o ser humano quer ouvir histórias de outras pessoas que superaram. Por que a gente vê nas mídias sociais, na TV, sendo compartilhado o tempo todo a história? O Ayrton Senna é um herói. Por quê? Porque superou limites. Superação, superou limites. É isso que as pessoas querem ver. E é isso que eu tô aqui para ajudar vocês. É isso, por isso que a gente expõe a nossa vida. Isso é o gostoso disso tudo. Então, o problema não é dinheiro, muito menos a falta dele. A gente tem que se enxergar a gente e precisa transbordar. Ser para ter e transbordar. Vamos só mais um pouquinho? Dá. Mais 5 minutinhos? Vambora. Eu vejo uma multidão de pessoas que deixam sua casa de lado para cuidar de outras famílias, gastam o dinheiro seu para ajudar outras pessoas enquanto a sua casa está com falta. Isso não é transbordo. Isso não é transbordar. Não é transbordo. Não. Então, se você está passando necessidade na sua casa,
Seus filhos estão com problema na sua casa. Você não tem que sair da sua casa para ajudar outra família. Você não tem que ter um compromisso se seu filho está te dando problema, seu filho está num momento difícil, se ele está envolvendo com amigos que são perigosos. Tá na hora de você não querer transbordar. Porque as pessoas às vezes acham que ajudando o outro... Uma boa ação... vai resolver o problema da casa dela, não. Isso tem que transbordar dentro de casa primeiro. A caixa d'água, ela não tem que transbordar. Se tá furada, o filho dela tá passando necessidade, se a casa dela tá passando necessidade, como que essa pessoa tá vazando água, ela não consegue transbordar, não tem água suficiente, ela tem que voltar lá e curar a caixa d'água, tratar aqueles buracos, aquelas trincas que tem, para que a água, quando for entrando, consiga transbordar naturalmente. É tudo muito natural. Nós é que complicamos. E assim a gente encerra. Mais um podcast, que agora também é videocast. Não perca, nos siga no Instagram, Karine Bernardes 1. No Facebook tá como Karine Bernardes, a página. E no YouTube, Karine Bernardes. Você vai ser muito abençoado e vou te conduzir ao seu propósito. E tem o nosso canal também do Telegram da Karine Bernardes. Esqueci. Passo a passo e para lá o propósito. Tem coisas que não tem em lugar nenhum dessas outras mídias. É lá no Telegram que a gente às vezes conversa, troca experiências. O link tá tudo lá no Instagram. Tá tudo no Instagram. Na bio do Instagram. Só acessar a bio do Instagram, apertar lá, você vai pro YouTube, pro Telegram. Eita, até eu me perdi na quantidade de mídia, hein, gente? Um beijo. Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau.